O Flamengo no início do ano tinha 20 milhões de euros para fazer em contratação, agora eles ampliaram um pouquinho a régua. O Flamengo tem 30 milhões de euros para contratações nessa temporada. Então eles aumentaram um pouco esse valor, ganharam 10 milhões de euros aí de gordura, depois da reformulação sobre a questão do fluxo de caixa, que era a preocupação da gestão que assumiu aí o Flamengo. O lateral direito Wesley do Flamengo despertou interesse do Real Madrid, após se destacar na última temporada e ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. BAP aumenta valores para contratações em 2025 e rivais exaltam a administração. Fala nação, vamos trazer um recorte do canal Opina Porco, onde Neto faz uma análise perfeita sobre o patamar financeiro do Flamengo. Logo na sequência, o setorista Rafa Melo traz detalhes sobre mais um gigante europeu interessado na contratação de Wesley. E os links dos canais utilizados aqui iremos deixar na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre o nosso Mengão agora. Vamos lá, meus amigos. Quero bater um papo com você sobre finanças aqui. Flamengo refaz o orçamento com a sua expectativa / meta orçamentária para 2025 e chega a 1,4 bilhões. Depois da chegada do presidente BAP, o atual presidente do Flamengo, por falar em presidente, ontem a Leila ela propôs aquela saída da Conmebol para a CONCACAF, vocês viram? Eu coloquei um vídeo, até um pouco fora de horário, para falar sobre isso. O vídeo tá aí, é o vídeo antes desse aqui. Quiser lá dar uma assistida, a gente explicou lá certinho. Ela vai falar com os dirigentes brasileiros para tirar a filiação da Conmebol. A gente discutiu alguns pontos e algumas abordagens sobre essa opinião da Leila, que eu acho que é muito mais um marketing social do que realmente algo viável, assim, sabe, que vai acontecer. Mas enfim, tem a discussão lá para quem quiser. Depois da chegada do BAP aí, ele começou a reformular um pouco o fluxo de caixa do Flamengo, desfez alguns negócios, né, porque a venda do Alcaraz foi basicamente desfazer o negócio que a outra diretoria tinha feito. Ainda teve a saída de alguns jogadores, como por exemplo o Gabigol, que puxava muita folha salarial, que tinham salários altos, e teve a contratação de jogadores com salários bem mais discretos. Então ele foi organizando as coisas. O Flamengo no início do ano tinha 20 milhões de euros para fazer em contratação, agora eles ampliaram um pouquinho a régua. O Flamengo tem 30 milhões de euros para contratações nessa temporada. Então eles aumentaram um pouco esse valor, ganharam 10 milhões de euros aí de gordura, depois da reformulação sobre a questão do fluxo de caixa, que era a preocupação da gestão que assumiu aí o Flamengo. E agora, o Flamengo tem uma nova meta orçamentária que é de 1,4 bilhões, mesmo com o estádio. Mesmo com o estádio. Então, paralelamente a isso, a questão do estádio vai caminhar, vai continuar. É óbvio que eles estão estendendo um pouco esses prazos, né? Inclusive, muitos torcedores não gostaram dessa notícia. Mas os planos de estádio continuam. E paralelamente a isso, o Flamengo prevê 1,4 bilhões. O Palmeiras ele vem logo atrás. Vem com uma meta orçamentária de 1,38 bilhões. E mais uma vez isso mostra essa corrida. É que assim, é que o Flamengo agora ganhou um fôlego, né? Os caras fizeram ali, mexeram na contabilidade e ganharam fôlego para 1,4. O Palmeiras está com a expectativa de 1,038. Eu acho que pode bater até mais, porque é bem provável que alguns garotos da base aí serão negociados ao longo dessa temporada. Então acho que o Palmeiras pode fazer ali 1,1 ou até chegar próximo do 1,2, dependendo como for. Tem algumas negociações de patrocínio também que entraram novas aí. Então essa meta orçamentária, essa previsão orçamentária do Palmeiras foi um valor aproximado e foi feito antes
de algumas novas movimentações. O Flamengo não. O Flamengo há 2 dias refez a sua meta orçamentária. Informação aqui é do Globo.com. Eu também vi lá no canal do Paparazzo Rubro Negro. E aí eu falei assim, vou bater um papo com a galera sobre isso, que eu sei que a galera gosta bastante, sempre da gente trazer essa corrida financeira e estrutural das duas equipes, que hoje eu considero as equipes que são mais saudáveis no futebol brasileiro. Bom, a notícia boa é que o Flamengo teve um aumento no orçamento para reforços em 2025, né? Os valores que eram de 124 milhões de reais na gestão do Rodolfo Landim, com o BAP, esse valor aumentou para 62 milhões, né? Aumentou mais 62 milhões, chegando a 186 milhões de reais para contratar. Ou seja, esse é o dinheiro que o Flamengo tem para reforços em 2025. Lembrando que tem mais 2 janelas ainda. Uma janela extra no início de junho para os clubes que irão disputar o Super Mundial e uma janela que abre lá no final de junho, e aí vai até julho, agosto, que é aquela janela mesmo do meio do ano, é a janela de verão, como eles chamam, né? A janela de verão da Europa, que é uma janela mais quente, é uma janela mais agressiva, que os clubes gastam mais. Então, o Flamengo tem 186 milhões para gastar em reforços. Na atual temporada, o Flamengo contratou aí o Juninho, né? Chegou por 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, veio do Karabakh, do Azerbaijão, e o Danilo, que veio de graça após rescindir o seu contrato com a Juventus. Quem você contrataria agora para o Flamengo? Qual posição? Qual jogador? Lembrando, só jogadores livres ou que disputaram os estaduais. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, vamos falar agora de um assunto, o Wesley, né? Porque, assim, uma vez por semana a gente traz aqui um novo clube interessado no Wesley. E é impressionante. E aí eu falei, quando o Wesley for convocado para a seleção brasileira, quem não conhecia vai passar a conhecer, né? Quem é esse rapaz aí que o Dorival levou para a seleção brasileira na lateral direita? E ele vai tomar conta da posição. Eu acho que o Wesley vai ser o titular ali da seleção por longos anos. Se tiver cabeça e se continuar evoluindo, o Wesley tem futebol aí para ser o titular da Copa. O lateral direito Wesley do Flamengo despertou interesse do Real Madrid após se destacar na última temporada e ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O Flamengo estipulou um valor entre 30 a 35 milhões de euros para negociá-lo, mas só após o Super Mundial de Clubes. Todo mundo tá ligado que o Boto falou, o Flamengo não vai perder nenhum titular até o Super Mundial. Agora, além de Real Madrid, times como Barcelona, Aston Villa, Manchester United, Everton, Liverpool, Milan, Zenit também demonstraram interesse no jogador. No entanto, o Flamengo pretende aí segurar o Wesley e só abrir negociações por um valor mais vantajoso no meio do ano. E, enquanto isso, o lateral está focado aí na temporada e feliz da vida por ter sido convocado pela primeira vez. Olha, o Flamengo está certíssimo e eu acho até que o Flamengo, segurando o Wesley até o meio do ano, o Flamengo pode conseguir vender pelo dobro do preço, né, que estão oferecendo agora. Pode sair por 200, mais de 200 milhões de reais, um lateral que poderia ter ido para a Atalanta por 100 milhões. Então, quer dizer, olha como é que foi boa, né, essa negociação, né, não ter sido concretizada lá com os italianos. O Wesley evoluiu, jogou muito, assumiu a titularidade, chegou à seleção brasileira e pode entregar muito mais. Então o Flamengo está certíssimo, clubes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, todos de olho em Wesley que poderá estar em campo, né? Nos 2 jogos das eliminatórias, contra a Colômbia e a Argentina, só isso. As duas, podemos dizer assim, as 2 melhores seleções do cenário do futebol sul-americano, inclusive na classificação das eliminatórias, né? Se eu não me engano, a Argentina é líder, Colômbia é segundo. Vou ver aqui para não dar informação errada. Eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil enfrenta, então, a seleção brasileira enfrenta primeiro a Colômbia, né? Colômbia do John Arias, né? Do John Arias, né?
E a Argentina é líder. E não, rapaz, Colômbia é quarta. A Argentina é líder, Uruguai segundo, Equador terceiro, Colômbia quarto, Brasil quinto. Então tá aí. O Brasil vencendo a Colômbia, o Brasil ultrapassa a Colômbia, ultrapassa o Equador e ultrapassa também o Uruguai e assume a vice-liderança da competição. Então vamos lá. A Argentina e Colômbia fizeram a final aí da Copa América, exatamente. Por isso que eu citei aqui que são as duas melhores seleções do futebol sul-americano atualmente. Foram as finalistas da Copa América, Brasil e Colômbia. Então anota aí, gente. Mané Garrincha, quinta-feira, dia 20 de março. Brasil e Colômbia, 21h45. Esse jogo a gente pode ter o Wesley aí, hein? E no Monumental de Núñez, terça-feira, dia 25 de março, 21 horas. Aí, amigo, o bicho vai pegar, hein? Argentina e Brasil. O jogo é lá. O Brasil joga um jogo aqui e outro jogo fora. Um no Mané Garrincha contra a Colômbia e um no Monumental de Núñez. Terça-feira, dia 25, contra a Argentina. E aí... Então é isso aí, nação. Link do canal Opina Pouco e também Rafa Melo iremos deixar na descrição como forma de créditos, né? Ambos aí trazendo notícias atualizadas sobre o nosso Mengão. Primeiro foi essa informação de que o orçamento do Flamengo foi alterado, né? E ambos dando as suas opiniões, portanto nós agradecemos. E agora, dando continuidade, vamos contribuir, né? Também falando um pouco sobre esses dois assuntos. Primeiro, sobre a questão financeira do Flamengo, que desde 2017, 2016, desde a gestão de Bandeira de Melo, o Flamengo se reorganizou financeiramente e se hoje passa de 1,3 bilhões em arrecadação, é fruto de uma boa administração iniciada naquele período. Hoje o Flamengo, com Eduardo Bandeira de Melo, BAP, Eduardo Batista, perdão, o BAP, ele votou o orçamento, o Flamengo concordou de que iria aumentar os valores. O Flamengo, que tinha previsão para investimentos, para contratações de 124 milhões de reais, o novo orçamento passou a ser 186 milhões de reais, quase 60 milhões aí a mais, Quase não, 62 milhões a mais, isso mesmo. A diretoria rubro-negra acredita que tudo isso é em virtude de uma boa administração, ainda mais depois que o Flamengo vendeu Alcaraz, e isso deixou a situação financeira ainda melhor e fez com que esse orçamento fosse votado e o nosso Mengão tivesse mais grana para contratar novos jogadores. Então, se o Flamengo está bem financeiramente e que destacado até mesmo pelos rivais, como é o caso de Neto, que é palmeirense, mesmo assim ele destaca o Flamengo como sendo um exemplo. Isso é fruto de boas administrações, não só de BAP, que está entrando agora. Mesmo assim, ele sabe que precisa dar continuidade a essa boa gestão financeira, porque imagine aí, se ele fizer uma gestão ruim, complicar a situação financeira do Flamengo, ele entra para a história como sendo um dos piores presidentes do nosso Mengão. Então o Flamengo aí votou o orçamento, passou de 124 milhões para 186. 62 milhões a mais aí para novas contratações. O Flamengo, que já tem encaminhado a contratação de Jorginho, jogador que defende as cores do Arsenal da Inglaterra, tem tudo encaminhado, tem o seu vínculo se encerrando agora na janela de transferência do meio do ano, ele poderá se transferir de graça para o nosso Mengão. É claro que o Flamengo vai ter que pagar os salários do jogador, que é bastante considerado alto. E outra informação, que o Real Madrid demonstrou interesse na contratação do lateral direito Wesley. O Wesley, que por pouco não foi vendido ao Atalanta da Itália por 100 milhões de reais, agora vê o seu passe dobrando de valor. Com certeza o Flamengo vai arrecadar mais de 200 milhões de reais, principalmente agora, depois da sua convocação para a seleção brasileira. Se o jogador desempenhar um papel fundamental na seleção, ajudar a seleção e, é claro, for um jogador importante no elenco de Dorival Júnior, o passe dele vai lá para cima. Então o nosso Mengão aí
Observa, né? E fica atento. Se aparecer uma proposta aí do Real Madrid, com certeza, dependendo dos valores, e nessa questão de negociação, o Flamengo sabe, por se tratar de um jogador em alta, quem paga mais é quem leva. Claro que times como Real Madrid, Barcelona, PSG, City, Liverpool, Manchester United, será a preferência de um jogador novo que nem o Wesley. Ele tem o interesse de vestir a camisa de um futebol europeu de um gigante. Então vai dar prioridade a esses times. Então essas foram as últimas informações do Flamengo. Participe e deixa a sua opinião nos comentários.